Aleluia. Amém, irmão? O nosso livro hoje é Malaquias, irmãos. Quem estava no início percebeu. Podeis assentar, irmãos? Vamos falar sobre o livro de Malaquias. Falar não. Eu quero, na realidade, que vocês observem algumas características que devem ser evidenciadas na nossa vida, que está aqui no livro de Malaquias. Nós precisamos observar a palavra para entendermos aquilo que é a boa e perfeita vontade de Deus. Muito me deixou preocupado, irmão, quando na escola bíblica eu perguntei quem já tinha lido a Bíblia ou quem lia a Bíblia, e descobri que poucas pessoas já leu a Bíblia toda uma vez. Isso é algo que preocupa um pastor, né? Porque isso mostra o desinteresse pela verdade, pela palavra, até porque é exatamente esta palavra que molda, que prepara, que nos ensina, que trabalha o nosso caráter, não só o nosso caráter, não só a nossa vida, mas das pessoas que nos cercam, nossos filhos, amigos e parentes. É através da palavra de Deus. E isso me preocupou, porque eu percebi, eu já sabia mais ou menos que era dessa forma, mas não tanto quanto foi assim, né? Obreiros e pessoas que estão na diretoria, né? Pessoas que estão trabalhando com outras pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca parou para ler a Bíblia. E isso é preocupante. Vamos observar hoje o livro de Malaquias. Malaquias, profeta Malaquias, ou Malaque, Malaque, que para muitos é só um título e não um nome, mas alguns teólogos afirmam que é realmente o nome do profeta. Foi escrito 438 antes de Cristo. E ele foi escrito depois que já tinha construído o templo e já tinha reformado os muros. Ou seja, depois que o povo voltou do cativeiro e reconstruiu o templo e reconstruiu os muros, então você encontra esse livro aqui, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é muito conhecido pelo capítulo 3, que fala sobre dízimo, irmão, né? Muita gente, uns amam e outros o odeiam, né? Muitos o amam e outros o odeiam porque ele fala sobre o dízimo. Tem gente que pensa assim, era melhor ter rasgado essa parte, né? E outros percebem que é a vontade de Deus. Então Malaquias foi escrito para esse povo. Agora entenda bem, por que o povo de Israel foi levado cativeiro? Porque não guardou os mandamentos. A Bíblia diz, se vós não observar a palavra, será levado cativo, seus filhos vão ser escravos, as suas filhas vão ser escravas, muitos morrerão. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, fala sobre as bênçãos e a maldição, por causa do não guardar esta palavra, né? A terra não produzirá, o céu não vai mandar a sua chuva, Deus não abençoará a nação, e se vocês não guardarem esta palavra, o povo passa 70 anos de cativeiro, sofre, volta para a sua terra, leva muitos anos reconstruindo Jerusalém, reconstrói o templo, reconstrói os muros, reconstrói as casas que ficavam em cima dos muros ou à beira do muro. Depois de tudo, você encontra o povo de que forma? Dessa forma aqui. Presta atenção numa coisa, capítulo 1 de Malaquias, nós vamos tentar observar alguns versículos. E eu quero que você me acompanhe, irmão, por favor, para entender. É difícil eu falar isso, né? Porque eu já falei várias vezes que tem pessoas que não acompanham raciocínio e parece que está voando assim, sem saber o que está acontecendo. Olha, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis,
em que nos amastes? Ele usa o sistema socrático, de maiêutica. Esse sistema aqui é o sistema de pergunta e resposta. Isso é muito bom para ensinar, irmãos. É muito bom você ensinar através de perguntas e, ao mesmo tempo, você tanto faz a pergunta quanto responde, ou faz a pergunta e espera a resposta. E o profeta utiliza-se desse sistema, dessa forma, dessa didática, para começar a profetizar. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Aí o Senhor responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia, amei a? Por quê, irmão? O que ele está dizendo? Ele disse, olha, vocês dizem que eu não vos amo, que eu não cuidei de vocês. Todavia, eu escolhi a Jacó e a aborreci Esaú. E durante todo o tempo eu cuidei de Jacó. Exatamente, vocês estão aqui porque eu cuidei de vocês. Eles, eu escolhi a Jacó. Foi eu que escolhi. Eu escolhi e tenho esse cuidado o tempo todo. Por mais que passe a peneira para poder purificar, mas eu estou cuidando. Ele diz, Esaú vive em destruição e sem a minha bênção. A Jacó eu abençoei. Olha para mim, irmão, que é um fato notório na palavra de Deus. Só de estarmos na casa de Deus, percebemos que há um cuidado com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos. Deus tem nos abandonados no caminho? Não. Deus tem filtrado, ou eu no passado dizia peneirado, mas Deus tem dado uma escovada em nossa vida no caminho? Sim. Deus tem provado-nos a cada dia? Sim. Mas esta prova de Deus, a Bíblia chega a dizer em Jeremias, que o vaso está na mão do oleiro. E estar na mão do oleiro remete ao cuidado que Deus tem com o seu povo. Por mais que o vaso apresente defeitos ou venha quebrar, mas ele está na mão do oleiro, ou seja, estou cuidando, moldando, trabalhando, fazendo de novo, reconstruindo. O que Deus estava dizendo para eles? Está vendo tudo que aconteceu na vida de vocês? Tá, eu estou cuidando de vocês. É cuidados meu. Como que eu posso não acreditar que Deus me ama só pelo fato das coisas que acontecem, irmão? Dar a entender que Deus estava dizendo, quer dizer que amor é aquele que não deixa acontecer nada. Amor é aquele que abandona e deixa a pessoa fazer o que quer, isso é amor? Deus começa dando essa introdução aqui e diz, olha, eu escolhi vocês. Fui eu que escolhi. Eu escolhi para vocês ser povo de Deus. Povo de Deus. Irmão, presta atenção numa questão. Ser escolhido não é vantagem. É privilégio. Nós não estamos com vantagem acima de ninguém. Mas somos privilegiados de Deus olhar para nós e optar por nos escolher e tocar em nosso coração. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Agora, Deus nos chama e o que nós fazemos? Olha para mim aqui, irmão. Eu sempre vou fazer uma pergunta para a minha vida. E já fiz essa pergunta nessa igreja e em outras igrejas que eu passei. Qual é o lucro de Deus me colocar no teu reino? O que Deus ganha por me trazer para a igreja, irmão? Rapaz, Deus pega, olha aqui, irmão. Deus traz, escolhe e nada. Nada.
Qual o resultado de Deus ter escolhido você? Porque é uma verdade. Deus nos escolhe e nós estamos vivendo como se isso não tivesse nenhum significado na vida. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, irmão. Tem muitas pessoas que é crente. Mas o reino não ganha nada com essa crença. No texto seguinte, isso é uma introdução, no texto seguinte, aí no versículo 6, ele faz uma reprovação aos sacerdotes da época. Versículo 6, ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? O que nós estamos fazendo de errado? A realidade é, vocês me tratam de qualquer forma. Vocês acham que eu sou qualquer um. Vocês me chamam de pai, mas não me consideram ou me tratam como pai. Vocês me chamam de Senhor, mas não me trata como Senhor. Não me respeita, não me honra, não me reverencia. Vocês me chamam de pai, mas onde está a minha honra? Então a ação de vocês nega aquilo que vocês falam. Aí ele prossegue, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é? A mesa do Senhor é desprezível. É o quê? Desprezível. Por quê? Porque vocês oferecem algo inadequado, impuro. Olha para mim, irmão. Culto não é qualquer coisa. Lá na carta de Pedro, ele diz, vós sois geração eleita, sacerdotes real. Quem que é sacerdote? Antigamente tinha um sacerdote, hoje toda a igreja é sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós exercemos o sacerdócio. Olha para mim, irmão. Quando eu venho para o culto, ou quando eu estou em qualquer lugar que é culto, eu preciso entender que eu estou na presença de um soberano que eu falo que é Deus, eu. Aí você vem aqui para sorrir, para achar que a casa é qualquer uma, para andar, para sentar sem objetivo, sem significado, para estar aqui sem nenhum motivo, nenhum alvo, nenhum foco. Eu venho para um culto que eu não sei por que vim, eu estou cantando, oferecendo algo que eu não sei por que eu estou oferecendo. E depois nós temos a mania de dizer que Deus está aqui. Tem aquele chavão, né, que eu falo aquilo, é um jargão que muitos pregadores usam, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Isso é um jargão. A verdade não é essa, mas é um jargão que a pessoa tem na Bíblia, mas se torna um jargão quando começa a dizer algo que não é o que está escrito lá. Não é tudo que eu faço para Deus que é culto. Culto, ele tem um princípio de honra, de respeito, de observância da palavra. Ele tem um princípio de valor, de significado. Olha para mim, culto é falar com Deus. Ouvir Deus, falar comigo. Culto é falar com Deus. Ouvir Deus. Se não traz resultado, então não é culto. Se Deus não falou comigo, então não é culto.
Se eu leio a Bíblia e não entendo, então não sou filho. Como? Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou... É isso que Malaquias está dizendo. Depois de tudo que aconteceu na vida de vocês, vocês vêm oferecer, fazer oferta para mim e traz algo de qualquer forma? Não aprenderam ainda? E ainda me chama de pai, ou de Deus, ou de Senhor? Eu admiro uma pessoa que sai de casa para criticar um culto, para criticar alguma coisa no culto, ou para sorrir de uma ação no culto. É culto. Versículo de número 8. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o a teu príncipe, terá ele agradado de ti, você daria. Isso é só uma retórica. Você faria a mesma coisa que você faz no culto na frente de uma pessoa importante? Faria, irmão? Você teria condição de chegar na frente de uma pessoa importante e ficar sorrindo? Saindo de qualquer forma? Levantando de qualquer maneira? Agindo de qualquer forma? Nós não faríamos isso. Nós não faríamos. Você quer ver uma questão, irmão? Coloca uma pessoa sentada na frente de uma pessoa importante, 3 ou 4 pessoas, ele não sai do lugar, do jeito que ele senta ele fica, ele tem vergonha de levantar. As pessoas estão tratando o culto, ou a casa, ou o local que está sobre o culto, como se fosse, estão trazendo o Deus do céu, estão puxando, tirando Deus do trono, introduzindo no meio da raça humana, e tratando ele como humano, como se ele fosse o meu irmãozinho mais velho, ou o meu amiguinho, ou o meu papaizinho, que agora, nos últimos tempos, aprendeu a criar, os pais criar os filhos, que é meu amiguinho, não tem meu amiguinho, né? Aí do jeito que aprende em casa, não, meu pai é meu amiguinho. Vem para a igreja e traz essa ideia, Deus é o meu amiguinho, o meu amiguinho. Não, Deus é? Deus é? Deus é? Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é aquele que devemos reverência e honra, Ele é Deus, e devemos respeitá-lo aonde Ele está presente. Inclusive, irmão, a Bíblia fala que na presença de Deus nem a nossa cabeça ergue. Eu sempre ensinei aos meus filhos, quando se ora, se baixa a cabeça. Por quê? Estou na presença do Senhor Todo-Poderoso. Quando se sai para a rua, sai de cabeça erguida. Por quê? Porque agora você está diante de pessoas iguais a você. Não tem diferença. Pode ser rico, pode ser formado, pode ser doutor, mas saiu de dentro do quarto de oração para fora, você levanta a cabeça, todo mundo é igual. Pode ser o que for. Por isso que tem pessoas que tem hora que vai conversar com meus filhos, falando, nossa, eles são grosso, trata todo mundo igual. Pode ser rico, bom, grande, pequeno, todo mundo é igual. Agora, quando chega diante de Deus, Senhor, é Deus. Não vai levantando a cabeça achando que é alguma coisa diante dele, que somos pó e cinza e não somos mais nada. O culto tem essa observância. O culto tem essa maneira de culto aqui. Eu não posso jamais entrar num culto para fazer algo que desagrada a Deus. Versículo 12, meu filho. Mas vós profanais quando dizei a mesa do Senhor é impuro, o seu produto e a sua comida é desprezível. O culto é qualquer coisa. O louvor é qualquer coisa. A palavra é qualquer coisa. É algo qualquer. Não. O culto, nós nos propusemos a fazer aqui nesta noite, oferecer a Deus um culto. Então não é qualquer coisa. É algo santo e agradável a Deus. Culto racional. Santo
e agradável a Deus, diz Paulo em Romanos. O culto é racional, santo e agradável a Deus. É o culto, é a nossa oferta, é o nosso culto, é a nossa maneira de nos comportar diante dele em nome de Jesus. Isso é culto, irmão. Não dá tempo de ficar tudo aqui, mas vamos para o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2 aí, para você entender. Versículo 2. 2:2. Se o não ouvirdes e se não propuserem em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei a vossa... Vocês já são abençoados, mas eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Se vocês não se propuserem a dar honra ao meu nome, porque sou Deus. Isso tem que ser passado de pai para filho, irmão. O risco que um filho corre é a tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Achar que é algo normal. Tem pai de família que traz o seu filho para a igreja, na hora do louvor, dá chiclete para ele mascar. Dá comida para ele. Vem no culto, vai 6 vezes no banheiro. Eu já contei aqui tem uma menina aqui na igreja que ela vai 6 vezes durante o culto no banheiro. 6. Aproveitou o que do culto? Vai crescer dessa forma, vai virar jovem assim, adolescente assim, vai virar adulto desta maneira. Cuidado, você está no culto. Você está no culto. Ele está falando para sacerdote, homens que ministram culto todos os dias. Versículo 5. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. Eu lhe dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. O concerto que eu fiz com Levi. Eu o chamei, eu escolhi, eu chamei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz uma aliança com Levi, que vocês são descendentes de Levi, porque eles estariam diante de mim para oferecer sacrifício, eles estariam diante de mim para cuidar do altar. Olha para mim aqui, irmão. Uma coisa que eu acho interessante no tabernáculo no deserto, é que tinha as pessoas que cuidavam do sacrifício, os sacerdotes. Tinha a pessoa que cuidava do sacrifício anual, o sumo sacerdote. Tinha a pessoa que desmontava o tabernáculo e cobria os utensílios. Tinha o grupo que carregava os utensílios. Tinha o grupo que carregava as tábuas do templo, do tabernáculo. Olha para mim, irmão. Nenhum deles ultrapassava limite. O que eu vejo com isso? O tamanho da reverência, do respeito com aquilo que lhe era lhe dado. Só para você ter noção de uma coisa, irmão. Quando eles iam pegar a arca, que o sacerdote já tinha colocado os varais e coberto ela com tecido, para eles não verem a arca nem os querubins, eles entravam de costa para pegar a arca. Para não olhar, nem para correr o risco do pano cair e eles olhar em cima dos querubins. Tamanho respeito com o culto. Irmão, nós precisamos entender que quando nós nos propomos a oferecer um culto, devemos fazer o melhor. Fazer o melhor. Sair de casa propondo fazer o melhor para Deus. Eu vou oferecer o melhor. Se eu tiver, eu vou abrir a minha boca, vou adorar a Deus, vou cantar louvores ao Senhor, vou prestar a Deus um culto. E quando eu sair de lá,
além da minha alma estar alegre, eu tenho ouvido a voz de Deus. Não dá para falar muita coisa, irmão. Versículo 8. Eu fui para o 12, mas volta no 8 aí só para me falar um negócio aqui, irmão. Mas vós que desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o conserto. Olha para mim aqui, irmão. Ele está falando com pessoas que ensinem a palavra. Quando eu falei com você no início, que me preocupou quando eu perguntei se as pessoas liam a Bíblia, e eu vi que 80% da igreja não leu a Bíblia toda. Olha para mim aqui. O seu ensino errado, você corrompe uma pessoa. Irmão, eu tenho uma preocupação tão grande com escola bíblica. Eu prefiro falar simples, mas falar só o que está, do que tentar falar coisas complicadas e falar algo que não tem na Bíblia. Existem duas questões aqui. A primeira é que quem abre a Bíblia e prega, seja aqui, ou aí, ou na rua, ou em casa, é profeta. Porque tem uma mensagem de Deus para alguém aí. É profeta. E quando eu falo algo da Bíblia como profeta para alguém, eu tenho que entender que eu estou dizendo o que Deus está falando. E Deus não mente, não erra. Quando nós desviamos as pessoas através da palavra, ensinamos algo que não tem na palavra, ou falamos que a palavra fala aquilo que ela não está dizendo, nós estamos passando por um falso profeta. Estamos agindo de uma forma que vai destruir a vida de alguém. E isso pode acontecer na nossa casa, ao ensinar os nossos filhos, ao ensinar um amigo, ao ler a Bíblia, porque ao ler a Bíblia e falar para alguém, você está assumindo o papel de profeta, ou seja, estou pegando a mensagem de Deus e passando a alguém. Vamos à frente. Vamos à frente. Versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Versículo 11. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filhas de deuses estranhos. Sabe o que estava acontecendo em Israel? Quem lê o livro de Neemias vai saber do que eu estou dizendo, que Neemias lá fala exatamente isso aqui, ó. Os homens de Israel estavam largando as suas esposas antigas e casando com mulheres novas de outras nações, divorciando ou separando delas sem motivo algum, só por prazer. E o profeta olha e fala assim: quem ensinou vocês a ser desleal uns para com os outros? Muitos de vocês estão abandonando aquela a quem Deus colocou com você na sua juventude. Isso é deslealdade, isso é prostituição, isso é adultério, porque está fazendo algo sem a vontade de Deus. Ele diz aí, Deus abomina o divórcio. Por causas sem motivo, causa fútil. Agora olha para mim aqui, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que isso acontece quase que sempre. A pessoa acha que tem direito de ir e vir e deixar qualquer hora o que quiser deixar. Não funciona assim, irmão. Se Deus colocou no nosso caminho, sejamos leais. Seja no casamento, ou seja com pessoas, sejamos leais, verdadeiros, honestos.
principalmente com aquela que Deus colocou do nosso lado, ou com aquele que Deus colocou do nosso lado. Vocês estão deixando o princípio. Qual era o princípio? De casar com pessoas da mesma nacionalidade, e casando com pessoas e servindo a outros deuses e entrando na idolatria. Não foi isso que vocês aprenderam. Vocês estão, ó ação do povo, vocês estão abandonando, entrando na minha presença de qualquer forma, abandonando o ritmo do culto que foi instituído, estão abandonando as casas, a forma de viver na casa de vocês. Isso é deslealdade. Isso não é uma atitude cristã. Vocês casam com mulheres que conduzem vocês para a idolatria, conduzem vocês a fazer oferta a outros deuses, conduzem vocês a ficar ambíguo com 2 ou 3 pessoas. E ele está falando de adoração. Vem aqui no templo, o templo do Senhor é qualquer templo, é uma coisa qualquer. Eu ofereço o que eu quero aqui, vou ali e ofereço a outro Deus. Não é dessa forma. O que eu quero trazer para você aqui, irmão? Eu quero que você entenda que quando nós vamos para a presença de Deus, Deus observa todas as nossas atitudes. Não é só quando estamos na sua presença. Nós trazemos um dia. Quando você vem para a presença de Deus, quando nós chegamos aqui, nós estamos trazendo um dia para cá. Nós estamos trazendo uma vida, uma semana, um mês. Não adianta eu ter uma atitude errada, fora da palavra, fora da Bíblia, e depois me apresentar como se fosse algo normal diante da casa do Senhor, e não é. O culto, ele não estou aqui, Deus não vai julgar o culto só pela hora do culto. O nosso culto é antes e depois do culto. O nosso culto é antes e depois do culto. Porque o nosso Deus é um Deus permanente. Nosso Deus é um Deus que está conosco. Nós viemos aqui, tiramos um tempo para adorá-lo, mas quando saímos daqui, Ele continua conosco. Agora os camaradas estavam deixando as mulheres do seu princípio, aquelas que esteve com eles na juventude, e pegando outras mulheres e achando que isso era bom, e que Deus aceitaria isso. Essa deslealdade, Deus cobra ela na presença de Deus. Agora olha para mim aqui, irmão. Quantas pessoas precisam aprender um pouco que os problemas da vida vêm para fortalecer e não para jogar fora, irmão. Eu sempre falo com a minha esposa, meu bem, nós vamos passar o que passar, mas vamos envelhecer juntos. E só a morte nos separará. Por quê, irmãos? Porque fizemos uma aliança diante do altar um dia e falamos um para o outro até que a morte nos separe. E quando falamos isso, nós estamos dizendo isso na presença de Deus. Deus não volta atrás nos seus tratos. Vamos à frente? Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito e não sejais desleal, seja fiel. Seja fiel. Ele fala de 2 coisas, olha, ele fala do repúdio e ele fala da violência com as suas vestes, encobre a violência com as suas, faz algo errado, encobre. Esse repúdio, esse adultério, não é vontade de Deus, e a Bíblia diz, aí a palavra é repúdio, na minha Bíblia diz odeia, odeia. Vamos à frente, no capítulo de número 3, ele apresenta o seguinte, já que vocês acham que eu não vou fazer nada, chegará o dia do julgamento. O capítulo 3 se inicia por esse trabalho aqui, ó. Vai chegar o dia que eu vou julgar tudo. Vocês acham que é nada o que faz? Chega o dia de filtrar. Irmão, olha para mim. Você acha que Deus vai deixar passar em branco tudo aquilo que nós deixamos, já achamos que Deus passa?
Porque tem pessoas que acham que Deus não está vendo as coisas. Deus vê todas as coisas. E Ele sabe o que está acontecendo. Capítulo 3, verso 2, meu filho. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como fogo do orive, como sabão dos lavandeiros. Acho que vai ficar dessa forma? Vai passar em branco? Não. Vai ter o dia que Deus vai acertar essa questão e olhar para isso de perto. Amém, irmãos? O capítulo 3 aqui, do versículo 6 em diante, ele fala sobre o dízimo. Vou até colocar aqui para você ver. Versículo 7, 3, 7. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em que havemos de tornar? O que é que nós deixamos para trás? Versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha para mim, irmão. O que eu acho mais engraçado na sociedade cristã é que eles, quando chega nesse texto, eles pulam. Ou fala que, não, isso aí Deus não leva em conta. Que eu já vi alguns pastores falar assim, quem não paga dízimo não vai para o céu. Já vi muita gente falar isso. Se você falar isso, você está dizendo que Deus não perdoa. Que é um pecado que Deus não perdoa. Não é isso. Mas olha para mim aqui. Presta bem atenção. O texto aqui está no livro de Malaquias. No livro de Malaquias ele fala infidelidade em tratar Deus como Deus, infidelidade no culto, infidelidade com a esposa, infidelidade com o dinheiro. Aí é o seguinte, o repúdio, o adultério é pecado, todo mundo considera pecado. Todo mundo considera. Apresentar a Deus um culto profano é pecado, todo mundo sabe disso e considera pecado. Agora não pagar dízimo, a pessoa fala, não, mas isso aí não tem problema. Mas não está no mesmo texto? O texto não é o mesmo? Não é o mesmo mandamento? Tem como eu tirar um mandamento e colocar outro no lugar, irmão? O que Deus está dizendo aqui, Ele está falando de infidelidade, irmão. A questão aqui não é dinheiro. A questão é infidelidade. Olha para mim, irmão. Se Deus, vou perguntar para você, Deus precisa de dinheiro, irmão? Precisa ou não, irmão? Não. Se Deus quiser riqueza, Ele já tem todas. Todas. E até aquelas que nós não sabemos. Por exemplo, existe um planeta que tem chuva de diamante. Aquilo que os homens brigam aqui na Terra, existe um planeta que Deus criou, que o que chove lá é diamante. Então, riqueza Deus tem. Por que Deus vai falar de dinheiro? Porque em todas as áreas da vida temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel, irmão. A fidelidade é necessária àquele que se diz cristão. Aqui nós estamos falando de um culto. O mandamento aqui é o mesmo mandamento do dízimo. Não mudou. Aí as pessoas chegam aqui e falam, não, mas aqui nós temos opção. Deus não está dizendo que deve, que é dever. Então aí você está tirando o mandamento atrás aqui, quando ele diz que o culto não é dever. Aí está tirando o mandamento que viver com a sua esposa de forma ordeira e ser leal a ela não é dever. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O texto está trazendo a relação de fidelidade. Fidelidade. Eu não sou fiel em uma parte e infiel em outra. Não. Eu sou fiel, eu procuro ser fiel em todas as partes. O texto vem aqui
Eu sempre falo com as pessoas, Deus não está preocupado com dinheiro, que se Ele quiser dar dinheiro para os outros, Ele dá para quem Ele quer, irmão. Riqueza Deus dá para quem Ele quer dar. Deus está dizendo, eu preciso de pessoas fiéis em todas as áreas da vida. Se relacionar com dinheiro, em todas as partes da vida Deus cobra fidelidade. Ser fiel, ser honesto. O dízimo vem para exatamente mostrar a nossa infidelidade no sistema financeiro da nossa vida. Tem pessoas, por que ele coloca dízimo, que é a 10ª parte de uma renda? Eu montei uma empresa, como que eu pago dízimo? Eu vou pagar dízimo de tudo que entra na empresa. Tem gente que tem fé para fazer isso. Amém. Só que tem pessoas, mas pastor, é obrigado a pagar de tudo? Não. É obrigado a pagar daquilo que é a tua renda para a sua vida. Você compra uma casa, vai pagar a casa. Tem que pagar o dízimo que você está pagando a casa. Você compra um carro, vai pagar o carro. Você tem que pagar dízimo do dinheiro que você está usando para pagar o carro. Você compra roupa, você paga aluguel. Isso é a sua renda. Você faz compra para casa, isso é a sua renda, é a sua despesa. Você paga água e energia, é a sua despesa. Juntando todo esse bojo aqui, eu pago dízimo. Amém? O que é para mim e para minha família, eu pago dízimo. Ah não, mas aquilo que eu gasto com a empresa. Não, o gasto da empresa é gasto da empresa, irmão. Não é para você, é da empresa. Aí tem pessoas que vai lá e falam, não, eu pago dízimo só da compra que eu faço do mês. Eu vou lá, faço uma compra de R$1.000, então eu pago R$100 de dízimo. Não, irmão. Aí o camarada paga a casa, paga o carro, paga a água, paga a energia e compra roupa e esquece que isso é minha renda, é minha capacidade. O que eu estou te ensinando, irmão? Eu estou querendo dinheiro seu? Não. Porque Deus pode dar o quanto Ele quer dar e o dia que Ele quer dar, se for questão financeira. Amém, irmão? Sabe o que uma pessoa que não dá dízimo está dizendo, irmão? Eu não quero que o evangelho continue, por isso eu não quero sustentá-lo. Eu não quero que a igreja subsista, eu quero que ela acabe. Então eu não vou ajudar para ela continuar firme, eu quero acabar com ela. Essa é a história. Por que Deus pede dinheiro ao povo? Deus está pedindo dinheiro? Não. A igreja utiliza dinheiro. Só isso. O texto está falando de fidelidade, de ser fiel, honesto. Amém, irmão? Isso em tudo. Versículo de número 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizer, que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós dizeis, inútil é? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o camarada fala assim, é inútil servir a Deus. Por quê? Porque eu estou apanhando. Essa é a conversa deles. Nós servimos o Senhor, viramos escravos. Servimos o Senhor, perdemos o templo. Servimos o Senhor, perdemos a guerra. Servimos o Senhor, morreu os nossos filhos. As nossas donzelas foram estrupadas. E nós servimos o Senhor. De que me adianta servir o Senhor se tudo vem contra mim? Servimos o Senhor, vírgula. Servimos o Senhor, vírgula. Eles realmente estavam servindo o Senhor? Não, se eles tivessem servido o Senhor, não tinha acontecido. Aconteceu exatamente porque não estavam servindo o Senhor. Então não é uma questão de inútil aqui, irmão. Aí ele fala assim, ó, vocês vão ver que haverá separação um dia. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o que serve a Deus e o que não. Vou mostrar para vocês um dia realmente se estão servindo a Deus ou não. Vocês não estão dizendo que vocês serviram o Senhor e é inútil fazer isso? Mostrarei a vocês que vocês têm diferença entre o que serve e o que não serve a Deus.
quando você lê o texto, quase você não enxerga isso. Mas o capítulo 4, ó, ele fala do julgamento no capítulo 3, retoma esse julgamento no capítulo 4, só que no capítulo 3, ele fala nesse julgamento no início, para o ímpio, ele fala do fogo, do sabão. No capítulo 4, ele fala assim, mas para o justo, versículo 2, 4:2. Mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o quê? Vem o dia como fornalha, mas para quem serve o Senhor, nascerá o sol é como o brilho da manhã para aquele que acordou cedo. Ou seja, para o ímpio será de dor e sofrimento, mas para o justo será de alegria na alma a volta do Senhor. Quando se fala de julgamento para o justo, ele tem prazer, irmão. Por que ele tem prazer? Porque ele sabe que Deus recompensará todas as suas obras em nome de Jesus. Deus dará galardão ao seu trabalho, à sua vida, ao que você fez para Deus. Isso é o justo. É por isso que no finalzinho aí, no versículo 18, ele diz, olha, vou fazer a diferença para vocês verem. Outra vez vocês verão a diferença. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Antes de vir o julgamento para o ímpio, eu vou mostrar para o justo, para ele nascerá o sol da justiça, em nome de Jesus. Agora olha para mim, irmão. O livro de Malaquias nos ensina a servir e andar servindo. Viu? A servir e andar. Porque quando nós estamos fora do culto, continuamos servindo. Então o modelo de vida que nós aprendemos diante do Senhor no culto, reflete em nossa vida servindo na rua, no dia a dia, em nome de Jesus. Servir e andar servindo. Ele fala de um culto que nós temos que prestar a Deus, mas esse culto não é de qualquer maneira. É um culto que nós apresentamos de forma correta, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Então, meu filho, o tema da mensagem é servir. Malaquias, servir e andar servindo. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé e vamos fazer oração. Prepare aí para nós escolher a oferta, irmão. Cadê os obreiros? Apesar que tem pessoas na igreja que congrega na nossa igreja e paga dízimo em outra igreja, ou divide o dízimo no meio, paga 50% aqui, 50% do lugar, congrega na igreja, mas dá oferta para... Tem gente que dá oferta até em projetos lá do Rio de Janeiro, irmão. Mas não dá um centavo nas ofertas do projeto aqui, ó, de projeto que temos aqui. Estou preparando para fazer esse fundo aqui, irmão. No mínimo ele vai ficar